Só assim, ó. Rapidinho aqui, só pra... Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos que agora nos assistem na gravação também, né? Vamos dar continuidade ao estudo do NEP. Hoje tem muita gente online, pouca gente presencialmente aqui. Muitos espíritos também nos acompanhando. Com certeza para contribuir também. E vamos fazer a nossa prece inicial, né? Qualquer coisa. Hoje, já que tem uma presença, tá cortando o som, né? Tá. Vou dar boa noite de novo, agora com um som melhor. Tá melhor? Eu vou pedir para algum internauta aí se oferecer a fazer a nossa prece inicial, quem deseja. Já que ninguém se ofereceu, então eu vou pedir para a Marisa fazer. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espíritos amigos e benevolentes que se interessam por este momento, nós agradecemos a oportunidade do estudo, da confraternização, de nos reunirmos em torno do seu Evangelho, Pai. Mestre, pedimos a inspiração necessária para que o estudo corra conforme o que temos aqui para aprender e levar para a nossa vida. Senhor, volvei os vossos olhos para todos os corações, que a semente do teu Evangelho brote e se multiplique, que haja muito trigo, muito pão a oferecer para as almas necessitadas. Senhor Jesus, nós te rogamos e agradecemos por este momento. Que desça a vossa bênção, a vossa inspiração, e que consigamos compreender e vivenciar um pouco dessas sementes que nos são lançadas. Obrigada, Senhor, que assim seja. Realmente o ar está um pouquinho frio. Bom, pessoal, vamos lá, então dar continuidade ao nosso estudo. Melhorou um pouco aqui? Aqui estava com um ventilador muito forte. Boa noite, Diana, que agora chegou. Vamos começar então a falar hoje sobre a missão dos 12. Semana passada só... Te perguntou alguma coisa? Alguém que está na internet. Semana passada, só recordando, nós falamos sobre a escolha dos 12, né? Comentamos brevemente sobre cada um dos evangelistas, não, dos discípulos. E, na verdade, não nos aprofundamos na figura de cada um, né? Foi um estudo para entender essa escolha de Jesus, por quê, né? E agora a gente vai entender a missão dos discípulos. Boa noite. Essa passagem que nós vamos ver agora, que tem correspondências lá em Marcos e Lucas, ela é muito grande. Se preparem, porque ela não é tão grande em extensão, assim, mas em detalhes, tem muitas coisinhas interessantes, passagens ilustres, bem conhecidas. Então, por isso até que, excepcionalmente, nós vamos passar 3 terças-feiras falando sobre esse assunto de hoje, né?
Realmente é muito mais. Fiquem tranquilos que a gente vai ver com calma, né? Passo a passo, com paciência, tranquilidade. Já fizemos aqui a nossa prece. Agora vamos fazer a leitura. Então, Marisa, você quer falar alguma coisa inicialmente? Não, né? Fica à vontade se quiser comentar alguma coisa. Ok. Hoje o grupo estava bem badalado, né? Hoje tá. Pode dar mensagem. Vocês viram que eu mandei, né? A finalzinha ali. Mandei. Longe do ideal aquele áudio, mas tudo. Vamos agora pedir para Gabi, então, que possa fazer a leitura da nossa passagem. Fique tranquilos, é grande, mas nós vamos ver várias vezes, ponto a ponto, cada elemento. Ok? Então, Mateus, missão dos 12. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimônios. De graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer aldeia ou cidade em que entrardes, examinai quem nela é digno, e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai. E se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Se porém não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Haroldo Dutra. Ok, então, primeira leitura da tradução de Haroldo. Você pode ler na Bíblia de Jerusalém, por favor? Sim. Bíblia de Jerusalém. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Entrardes no povoado, procurai saber de alguém que seja digno, e permanecer ali até vos retirardes do lugar. Ao entrarem na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Bem, como vocês podem ver,
essa narrativa de Mateus, as orientações de Jesus para os seus discípulos, né? Muito importante que a gente vai ver aqui. A gente ainda vai ler Lucas e Marcos, que também trazem essa passagem. E Marisa fez depois um quadro comparativo das diferenças entre as traduções e os evangelistas. Mas de cara, algumas que eu percebi escolhas de tradução interessantes, quando Haroldo coloca aí sublinhado, ide de preferência. Eu acho que é um pouco diferente de dirigir-vos antes. Né? De preferência, dar preferência, né, a algo em detrimento de alguma coisa. E antes é passar por... Enfim, os sentidos são um pouco diferentes, não sei se vocês concordam. Né? E isso a gente vai retomar depois na interpretação. Mas só para a gente ver que as escolhas de tradução já mais ou menos vão delineando a interpretação do próprio tradutor, né? Outra coisa que eu vi, nesse versículo 9, essa parte de não adquirais ouro nem prata. Na tradução de Haroldo, o meu entendimento é tipo, na missão deles, para eles não adquirirem ouro, mas na Bíblia de Jerusalém, é tipo, já para eles levarem com eles. Então, também é diferente também. A vida não adquirais e a Bíblia diz não leveis. É verdade, verdade. E Haroldo coloca dragões, e a Bíblia de Jerusalém bota demônios. Aquela questão dogmática, né, que já é... Essa gente já está bem tradução. Mesmo da Bíblia de Jerusalém colocar demônio. Agora, esse outro texto aí, o trabalhador é digno do seu alimento. E depois o operário é digno do seu sustento. Seria porque alimento seria uma figura de linguagem que teria o sentido de subsistência. Eu não vi nenhum comentário falando sobre isso especificamente. Depois é bom a gente até pegar o original mesmo para ver. Se tu quiser ir olhando aqui, fica à vontade. Até porque a própria a Bíblia de Jerusalém, ela geralmente tende a simplificar, né, de certa forma, algumas palavras para que elas sejam mais parecidas com o contexto atual. Aí talvez a gente interprete, o trabalhador é digno do seu alimento. Talvez isso seja uma figura de linguagem que de fato signifique, né, o operário é digno do seu sustento, né? Aqui certamente deve estar alimento, né? Mas vamos ver. A gente às vezes acontece também para o Haroldo trazer essa tradução mais tradicional e menos literal. Justo. Menos literal. Essa questão dos objetos, né? Parece que tem um sentido amplo, né? Na hora que falou, não levar ouro, né? Não adquirais, né? Me parece aí que seria no sentido de todo o percurso, né? Desde o início. Até porque o alforje todos sabem que é aquela bolsinha que é usada, né? Assim, é o alforje, né? Então, tem que ter figurinha, viu? Vai ter muitos. Então, até isso. Não haver nenhum desvio, né? Porque a missão dele é uma coisa que requer bastante foco, né? Muita concentração. E se você for desviar, mas fiquem tranquilos que a gente ainda está... Tranquilo. Vamos lá. A gente está pegando a passagem, a gente vai ficar ainda hábil para poder entender, compreender ela. Vamos se familiarizar primeiro. Era pouco, né? Ainda hoje, era pouco, habituado a ter alimentação regrada, né? Vivia acampando no deserto, uma série de... Então, era um povo que era acostumado a demasias, digamos assim, a se alimentar bem, só os reis, né? O pessoal da... Não tiveram tanta dificuldade como teria para a gente hoje, por exemplo. A gente vai ver isso mais na frente, viu? Esse aí é o alimento que está aqui no grego. Vamos agora... É alimento que está aqui no grego. Ok.
A gente vai ver que isso mais na frente vai trazer algumas problemáticas interpretativas. Porque esse versículo, especialmente, tem algumas interpretações meio polêmicas. Mas vamos deixar, isso talvez seja na próxima reunião. Então, fiquem tranquilos. Não, o que eu peço é que a gente não comece, de fato, a interpretar. A gente vai ver nesse início todos os elementos, até o mesmo que os que a gente já viu. Vamos antes de entrar nesses elementos, ler os outros evangelhos de Marcos e de Lucas. Por favor, Larissa, leia de Marcos. Não pode ler os dois. Marcos, missão dos 12. Convocou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros e prescreveu-lhes que nada levassem pelo caminho, exceto um cajado de São Paulo, nem alforje, nem cobre para os cintos. Mas, calçando sandálias, não vestissem 2 túnicas. Dizia-lhes: onde entrardes em uma casa, ali permanecer até sairdes dali. E o lugar que não vos receber, e onde não vos ouvirem. Saindo dali, sacudi o pó debaixo dos vossos pés e testemunho contra eles. Após saírem, proclamaram que se arrependessem. Expulsavam muitos daimônios, ungiam com óleo de oliva muitos enfermos e os curavam. Aí é Haroldo. E em Lucas, missão dos 12, convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os daimônios, bem como para curar doenças. Ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhe: nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem prata, nem tenham 2 túnicas. E em qualquer casa que entrardes, ali permanecei e dali sair. E enquanto os não receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Ao saírem, atravessavam todas as aldeias, evangelizando e curando por toda parte. Então, a gente vai perceber, vai pontuar alguns elementos também. Só que a gente vai voltar para eles. Então, fiquem tranquilos, eu vou pontuar e a gente segue em frente, ok? A questão em Marcos, ele colocar que Jesus enviou de 2 a 2. Isso não tem nenhum dos outros 2 evangelhos, né? É uma informação interessante. Ele mandou duplas. Aqui a gente trabalha em duplas também, né? Olha aí. Nada por acaso, né? Existem algumas diferenças que são detalhes muito pequenos, mas são diferenças explícitas. Por exemplo, que em Marcos ele diz que pode levar o cajado. Já em Mateus, como a gente viu antes, que não podia levar nada, nem o cajado. E Lucas também. E Marcos também permite sandálias. Tá? Ele diz que pode levar sandália. A gente vai ver mais à frente. Isso. A gente vai ver mais à frente que não pode ir alforje, mas poderia sandália. E hoje a gente vai ver o sentido de não, por que não levar tudo, o que é isso. E realmente mais na frente vai ter que tirar o pó da sandália, né? Se não tiver sandália, também vai tirar o pó dela. E a questão de ungir com óleo de oliva, que não tem também em nenhum dos 2, só em Marcos. Marisa também acrescentou aqui que em Marcos e Lucas ele usa o verbo levar também, ao invés do verbo, como a gente tinha visto antes, não adquirir, né? Já Marcos e Lucas usa não levar essas coisas, ao invés de não adquirir. Tem essa diferença também. Mas vamos em frente. Aqui esse quadrinho traz também já algumas outras diferenças. Envio dos 12 está nos 3. Só que em Marcos, né, pontua que Jesus mandou em duplas, como a gente já viu. Né? Indicação do caminho. Não tomar o caminho dos gentios e dos samaritanos.
Isso só tem em Mateus. Vamos depois ver o que é esse não tomar o caminho. É engraçado, né? Porque em outras passagens, o próprio Jesus queria passar pela Samaria, né? Exatamente, a gente vai chegar. O que é isso que ele está dizendo? O próprio Kardec vai interpretar, vai dar um show de interpretação disso aí. Confia. Tudo que aparentemente é esquisito vai ser explicado, tenho certeza. Autoridade. A questão de dar autoridade para expulsar os espíritos impuros, tirar os daimons. Isso está em Marcos e Lucas, não consta em Mateus. Como proceder? Proclamar o reino, curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos. Isso está lá em Mateus e em Lucas também. O que não levar? O que não levar, ou, no caso, em Mateus, na tradução de Haroldo, tá, o que não adquirir. Né? Ouro, prata, cobre, alforje, 2 túnicas, sandália, cajado, pão, alforje, cobre, enfim. Essas figuras a gente vai ver uma por uma. Fiquem bem tranquilos também. E o que levar? Já Marcos aponta a necessidade de levar um cajado e uma sandália. A questão da casa. Chegar a se hospedar na casa, saudar e se for digna, venha elas para os sandálios. Isso está essa parte. E a advertência em relação ao Sodoma e Gomorra também só está em Mateus. Ok? Exatamente. Mateus, muitas coisas. É mais simbólico. Opa, o som. Que melhorou. Agora nós vamos ver. Tá ok agora? Ismael. Oi, Giana, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida nesse quadro aí, porque eu não entendi porque não consta em Mateus. Será que eu estou vendo lá no lugar errado? Porque em Mateus ele fala, né? Não é nessa frase, não, curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar daimons. Em Mateus, sim. Só em Marcos que não tem. Porque esse traço aí quer dizer o quê? Autoridade. Ela está falando lá de autoridade. É porque não vem dizendo no texto, Jesus deu autoridade, mas ficou meio que subentendido, né? Sim. Tá. Ah, sim, deu autoridade. Tá ali. Calma, Ismael está olhando aqui no texto. 10:8. É porque Jesus manda que ele vá curar, né, e tal. Agora, nos outros textos, parece que vem dizendo, né, que antes do conselho de Jesus, como proceder, Jesus fala que, aliás, o narrador, digamos assim, ele fala que de autoridade, né? Cadê? Dá uma olhada lá. No texto de Marcos. Exatamente isso. Tem realmente, como pontuou Giana, essa questão da cura, né? A única diferença é a questão de falar a palavra autoridade. A palavra é autoridade. Mas está subentendido, realmente. É porque em Marcos ele fala, né? Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros. E lá em Lucas, ele diz, deu poder. Deu-lhes poder. E a autoridade sobre todos os daimônios. Em Mateus não. Em Mateus não tem esse texto prévio dizendo, né? Deu autoridade. Ele já foi dizendo a recomendação de Jesus, né? Vai lá e cure e tal. É uma diferença sutil. É uma diferença sutil, assim, como se viesse da parte de Jesus essa autoridade e não da parte dos... Enfim, isso até é uma questão discutida mais dogmaticamente sim, pro vida, né? Isso é uma questão até que dentro da igreja evangélica e católica existe uma discussão sobre essa questão da autoridade e tal. Eu acho que pra gente não vem muito
É porque a partir do momento que ele fala Sim. Proclamai, para mim ele está falando. Que o seu áudio a gente está ouvindo meio cortado, Giano. Você pode repetir? Em Mateus, capítulo 10, versículo 7, Jesus fala, indo, proclamai, dizendo. Então, ele está autorizando, na realidade, né? Não tem a palavra, mas aí ele está... Sim, exatamente. Está autorizando. E já nos outros, a diferença é a questão de dar a autoridade, não a autorização. Mas a gente vai entender melhor essa questão interpretativa quando, como eu disse, a gente está pontuando os elementos do texto. E mais à frente a gente vai retornar a eles para interpretar melhor. Porque para a gente ir conhecendo cada detalhe do texto, cada elemento, são muitos elementos que são falados. Né? Para a gente fazer isso também de uma maneira melhor ainda, esse vídeo, então, dos Mormons, vamos assistir. Ok, vamos lá assistir o texto, o vídeo, eu vou passar para vocês o link, só um minutinho. Então, voltamos. Ok, então, mais uma vez, o vídeo dos Mormons, né? Esse vídeo é bem bonito também, eu tinha visto há algum tempo. Acho que foi até Naco que mostrou pra gente num evento de evangelizadores. Muito bom. Nayara dizendo que gosta mais dos áudios. Vamos lá então ver os elementos, agora quem e o que. Retomando
uma figura que a gente já comentou, né, semana passada, a questão do 12, né? Só para a gente fixar. Jefferson, você pode ler? Quem? Os 12. Os 12 é uma fórmula frequente em Marcos e em Lucas, designando os discípulos mais chegados, aos quais Jesus denominou oficialmente como seus emissários, apóstolos. A partir deste momento, os 12 se tornam efetivamente emissários de Jesus, e este os instrui sobre o comportamento durante a viagem. Essas recomendações voltarão quando do envio dos 72 discípulos mais adiante. Marcos esclarece que eles foram mandados 2 a 2, tal como é dito a respeito dos 72. 12. O ano entre os hebreus estava dividido em 12 meses, o dia em 12 horas. Israel teve 12 filhos, e houve 12 tribos em Israel, o povo de Deus. Cristo selecionou 12 apóstolos. 12, por conseguinte, é ligado aos propósitos eletivos de Deus. Então, 12 se repete em várias situações diferentes. Pois é. A gente já viu, né, na semana passada, inclusive, esse texto de Douglas, e já esse de Pastorino não, né, para enfatizar a questão do 12 como representação de vários símbolos, inclusive, e de maneira mais evidente, assim, a questão do povo de Israel, né, as 12 tribos do povo de Israel. Existem 2 filmes meio invencionistas, né? Isso inventou. Se refere ao quarto mago, não seriam 3, ele mago assim 4, e um outro que fala que não foram 12 filhos, né? Foram 13, teve uma mulher. José do Egito teve uma irmã no caso. É fictício, agora encontrei o termo. É fictício, né? Mas não deixa de ser interessante. Esse quarto mago eu acho que eu já assisti. Pelo que eu lembro, é muito bom o filme. É muito bom. A história assim, vale a pena, vale a passa a pena. vida toda tentando encontrar Jesus. Isso, muito bom o quarto mago. Tem esse que E marcou mesmo. tem esse que teria o 13º filho, que seria uma mulher. Mas como a gente sabe, né, pode ter sido 12, 13, 14, isso aí. Inclusive a presença de mulheres junto do grupo, como Maria Madalena, como Joana de Cusa, e outras que o Evangelho não cita, mas tinham ali funções também em paridade com os demais discípulos, né? Não existia ali ninguém melhor do que ninguém. Continuando a pontuar os elementos, no texto se fala em gentios e samaritanos, né? Só para recordar que gentios são aqueles que não fora da nação judaica, né? Nome que designava todas as nações afora da nação judaica. A palavra bíblica equivalente em hebraico é goi, que se aplica popularmente ao não-judeu, goi, nação, né? Ao não-judeu, em contraposição ao povo judaico. Inclusive, a gente vai ver mais à frente um vídeo do Kivitz, que ele intitula Goins. A gente vai ver mais à frente. Os samaritanos habitavam o distrito de Samaria, na Palestina Central. Que eram judeus, Exatamente. A gente vai ver depois, até Marisa trouxe alguns mapas para a gente ver onde ficava Samaria. Na verdade, o samaritano não era judeu, ele era hebreu, né? Isso, hebreu. Porque aí o hebreu, né, aquele que é descendente de Abraão, tem toda aquela linhagem, né? E essa questão da divisão entre Samaria e Israel, né, foi justamente por conta dessas divergências, formas de pensar e tal. O fato também de que deveria haver apenas um templo, né? E aí você tem um templo que é em Israel e você tem um outro templo que é na Samaria. E aí, por conta disso, acabaram se distanciando. Porque judeu vem de Judá, né? Judá foi o único filho do povo hebreu. Da Judéia. Judá, ele é Judá. Exatamente, depois ele virou Judéia. O nome do pai dele, dos 12, era Jacó, né?
pai de José do Egito. Sim, Jacó. Era Jacó? Exatamente. E Israel era ele, que ele trocou o nome depois, né? Jacó para Israel. Foi. Meio... As tribos de Jacó, de Israel. Ele trocou o nome de Jacó para Israel. Judá, o filho dele terminou a Judéia, são judeus, né? O restante. Tem um slide mais à frente que a gente vai falar de novo sobre as 12 tribos também. Porque aqui a gente está falando das figuras, né? O samaritano e o gentio. Mais à frente a gente vai falar sobre a Samaria especificamente. A gente botou no onde, né? Uhum. Quem? A gente está no que ou quem. Alguns outros elementos que vão... A gente vai passar rapidamente essa parte, porque são elementos muito naturais para a gente, mas que a gente precisa relembrar que são presentes no texto, né? A questão de curar os enfermos, né? O enfermo, aqueles que estão fisicamente fracos. Morto. De certo ponto de vista, a morte é a mais natural das coisas. De outro ponto de vista, porém, é a mais antinatural que existe. É a pena do pecado, em algumas passagens. E como tal, deve ser temida. Os dois sentidos, na verdade, podem existir até mais sentidos de morte dentro da Bíblia, mas a morte como uma coisa natural, física, é a morte espiritual, a morte que é a queda, exatamente. Que é associada à figura do pecado. Leproso, né? Leproso, portador de hanseníase, na verdade, a gente já até estudou lá a cura do leproso, viu que hoje em dia essa denominação não é correta, né? Pessoa atacada pela doença da lepra, hanseníase. O leproso não podia manter relações com as pessoas sãs, nem entrar no santuário, e devia gritar de longe, imundo, sujo, sempre que alguém se aproximava dele. Era considerado como morto. Se a lepra aparecesse mais escura e não tivesse crescido sob a cutis, o sacerdote declarava ao limpo. Que pergunta é essa, André? Não entendi. Mas não havia irmãos? Enfim, discutam aí e depois cheguem a uma conclusão. A gente vai seguir aqui, certo? Daimones. Deus, pagão, divindade. Gênio, espírito, mau espírito, demônio. A palavra indicava justamente o espírito, né? Mau espírito. Em aulas passadas, a gente entendeu isso aí. Eu quero Deus pagão, divindade, porqueira. Exatamente. Ovelhas e lobos. Fala aí. Leia aí pra gente. Vai ficar só eu lendo. Sim. Que? Ovelhas. As ovelhas eram animais limpos, segundo a lei cerimonial dos judeus. E as ovelhas sempre precisavam dos cuidados de um pastor para que possam sobreviver. Chama. Lobos, caçador de ovelhas, que se esconde durante o dia e sai à noite em busca da presa. Benjamim foi comparado ao lobo arrebatador. A comparação de uma pessoa com o lobo nem sempre era honrosa. Os príncipes que exerciam violência sobre os indefesos são comparados a lobos arrebatadores. E bem assim os falsos mestres, inimigos do rebanho de Deus. O lobo da Palestina é uma variedade do lobo europeu, espalhado por todo o país. À vista da facilidade com que se alimentam e da amenidade do clima, não atacam em grupos como nos países frios do norte. Tradução do vocábulo hebraico, Virgínia, animal peludo. O lobo pertence ao mesmo gênero do cão, mas não é. Bem, estão aí essas figuras muito naturais do ambiente, né? Lá da Palestina, as ovelhas e os lobos, e tinham já assim, significados bem próprios, né? De pureza e de maldade do lobo, de esperteza, do fato de realmente ser um predador, né? E aqui o Douglas faz, aliás, é o Davis, né?
que traz algumas passagens em que são trazidos, em que é trazida essa figura do lobo, né? A gente vê que existem várias passagens em que a gente pode encontrar esse termo. Alguém ficou com alguma dúvida? A gente vai, obviamente, ver isso dentro do contexto da passagem, né? Mais à frente, mas alguma dúvida ficou sobre essas figuras? Não, né? Basicamente é isso mesmo. Só teria essa questão dos mortos. Pode ser também a morte não literal, né? Como no caso de Lázaro, da filha de Jairo também, já que na passagem tem ressuscitar os mortos. Isso fala também, né? Que na verdade é uma morte que aparenta. Né? Isso, de letargia ou catalepsia, não quer que seja. Muito bom. Se não alguma coisa que tem a ver com mais. Eles estavam comentando ainda com relação aos 12, né? Mas então vamos deixar para frente, que eu falei que a gente vai retomar essa questão no onde vai ficar, onde a gente vai esclarecer. Mas aí era só uma questão assim, se haveria uma relação de cada apóstolo com cada uma dessas tribos, sabe? E algumas associações. E aí o que chegará à conclusão é que, pelo que João está falando aqui, o último comentário dele, é que se fosse uma relação sanguínea, não faria sentido, porque você tem alguns caras que eles eram irmãos. Muitos são irmãos, tem 3 grupos de irmãos. Aí ficaria faltando, assim, a não ser que o pai deles fosse de um canto e a mãe fosse de outro. Mas enfim, né? Não teria como afirmar isso com precisão. E aí levantaram também a hipótese de, por exemplo, cada um iria representar de um ponto de vista moral, de personalidade, o que representaria cada uma dessas 12 tribos. Né? É bem complexo porque pela fonte, né? Só se houvesse uma revelação espiritual nesse sentido. Alguns caras. Queria fazer um comentário em relação Fica à vontade. aos e ovelhas. Eu achei bastante simbólico o fato dos lobos comerem as ovelhas. As ovelhas e os lobos são símbolos, né? E o fato do lobo comer a ovelha também é simbólico. Então, acho que é bom. Você vê o perigo, né? Que eles comem também. Eles comem as ovelhas. Serpente e pomba. Você vê que essa mensagem de Jesus tem muitas figuras que ele faz metáforas, comparações, né? Ou parábolas, como a gente pode chamar, alegorias. Agora deixa eu botar o pessoal lá. Agora eu vou pedir para Diego ler para nós. Tá. Serpente. As serpentes ou cobras são répteis dotados de cabeça, corpo e sem membros, movendo-se no chão com o ventre, pelo que, com suas línguas dardejantes, são frequentemente descritas como animais que lambem ou comem pó. Douglas. Cadê a figura da serpente? Eu não lembro como é que é. Só para essa questão do próxima texto que entrar. Mas ele fala assim, são frequentemente descritos como animais que lambem e comem pó. Dentro do contexto da passagem, a gente vai ver mais à frente algumas interpretações para pó, tirar o pó das sandálias. Mas a gente pode já fazer referência, trazer algumas coisas, alguns spoilers, e eles consideravam o pó, ou seja, a poeira de todo lugar, menos da Terra Santa, como impuro. Então, o pó era uma coisa considerada, como muitas outras coisas que a gente já viu, né? O sangue, a carne do porco, o pó também era considerado uma coisa impura, menos o da Terra Santa de Jerusalém. Então, por isso que eram animais que lambiam e comiam pó, eram animais bem impuros nesse sentido. Mas a gente vai ver que dentro do contexto pode ter um outro significado de esperteza, de inteligência, né? É a própria natureza, né? Ele fala que ela anda rastejando e pondo a língua para fora, porque a cobra ela detecta
pelo calor pela língua, né? Então, a criatura está rastejando, botando na língua para fora. Fato que pode. Se eu não me engano, elas têm a língua, pelo que eu vi dos animais, Animal Planet da vida e Discovery, elas têm alguns sensores nasais, não sei se é. Tem a bifurcação na língua, por isso que tem calor, né? Então, rastejando no deserto, ventando ali. A maioria praticamente não tem visão. Muitas praticamente cegas. A visão é toda embaçadora. Me corrija, Nayara, bióloga, se eu estiver errado, né? Que tem os biólogos. Tem a pomba ainda, né? Tem a pomba, sim. Quer falar alguma coisa? Você sabe como é que eles fazem aquilo? Não, eles furam eles cegam a cobra. Como o alimento principal da serpente é rato, né, roedores, aí eles põem a urina do rato na ponta da flauta e cegam as cobras. Né? Aí eles vão movimentando a flauta, a cobra não sobe pelo toque da flauta, não. Ela vai sentindo o cheiro da urina do roedor e acha que é alimento. Aí ele vai subir na flauta e ela vai acompanhando. É isso. Vamos lá, pomba. Nome de uma ave com belos olhos. Voz gemente, com disposições graciosas e gentis, dotada de simplicidade. A pomba é ave tímida e treme quando lhe metem medo. Em estado selvagem, frequenta os vales, constrói os ninhos à entrada das grutas. Quando domesticada, refugia-se nos beirais das habitações. Jesus refere-se às pombas como modelos de simplicidade. Compravam-se e vendiam-se pombas no átrio do templo, porque eram usadas nos sacrifícios. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Tem ainda uma outra, tem um vídeo do René Kivitz que o título é Pomba também. A gente não vai ver esse vídeo, porque, vejam só, eu já vou dizer para vocês que dessa passagem tem 7 vídeos de Kivitz. Tem 7 vídeos, a gente escolheu 3 para mostrar para vocês aqui. Um hoje e 2 semana que vem, ou 2 hoje e 1 semana que vem, dependendo do tempo. Mas nesse vídeo, que é bem interessante também, depois a gente pode mandar para vocês, ele fala da pomba lá na Arca de Noé. Que acontece que eles estão lá no dilúvio, né, na arca, e passa o tempo até eles ficam aguardando um sinal de que havia terra firme. E o sinal, eles jogavam uma pomba e via se ela retornava ou não. E teve um dia que ela voltou com um galinho na boca, né? Então, através dessa passagem, existe uma interpretação de que a pomba com fertilidade e como criatividade, né? Que aquilo significava que o mundo que havia sido destruído, agora estava retomando a criação, né? Como se tivesse dado um reset no mundo e houvesse uma nova criação. A presença de água, a presença de água significa que tem terra por perto. Isso não tem, né? E o detalhe das pombas, né? Que eu li uma vez na internet, que ninguém vê filhote de pomba. Você já viu filhote de pomba? Porque diz que a pomba tem tanta precaução para proteger os filhotes, né? Que os ninhos são bem escondidos e o filhote só sai quando ele está pronto, né? Para voar. Teria essa questão também do instinto, né? Interessante da pomba, né? Bem Jefferson. Realmente a pomba tem esse... Se você tiver por aí do contexto que não, tá ótimo. Vamos lá então. Alguma questão aí sobre isso? Vamos entrar agora no quando. Então, essa questão do quando, ela é complicada, como vocês já sabem, né? A questão da cronologia bíblica é muito complicada.
Mas Champlin traz uma proposta aí de localização mais ou menos dessa passagem, né? Ele diz o seguinte: os apóstolos tiveram necessidade de demonstrar o poder e a autoridade do Messias nesta segunda viagem à Galileia. Mais tarde, Jesus enviou 70 homens, a gente vai ver, tem uma passagem mais à frente, aos pares para ministrar na Galileia. E ele mesmo partiu algum tempo depois. Aquela foi a terceira e a última excursão pela Galileia. Isso. Estamos em tese na segunda viagem. Mas como a gente não tem registros de Jesus, né, antes desse período, entre a infância, a juventude e a idade adulta, a gente não sabe se ele viajou outras vezes para Galileia, para Jerusalém também, quantas vezes ele viajou. Isso aí não tem como saber, né? E que é bem provável que tenha ido, né? Porque era uma prática comum de todo ano. Provável. Mas, biblicamente... Isso. Na época adulto, né? 13 anos, é um menininho, por exemplo. Até porque aos 13 anos é quando tem o negócio do bar mitzvah, né? Isso. Que é a transição. A vida adulta deles começam aos 13 anos. E, inclusive, essa própria presença dele em pequeno Jerusalém não foi contabilizada, né? Teve uma viagem, essa é a segunda viagem a Galileia. Mais ou menos. Dentro do ministério. Dentro do ministério, melhor ainda. Só falhando. Ok. Vamos agora passar para frente. Agora então vamos ver esse vídeo do Kibitz. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar com o pessoal de casa. Aquele vídeo que eu mencionava sobre os goins, os gentios. É muito interessante esse vídeo. Podem ver.
versículos 5. Jesus enviou os 12 discípulos com as porque ao mesmo tempo que ele manda que se foque naquele povo, né, que de certa forma já vinha sendo preparado ao longo de centenas de anos, né, para a vinda de Jesus, e apesar dele se inserir de forma muito particular dentro dessa cultura, né, era como se fosse não com o objetivo de tornar a sua mensagem exclusivista, mas justamente universal, né? É uma coisa que parece ser contraditório, né? Mas é quase assim, tipo, ele precisava meio que de um corpo, né, para encarnar a sua religião, né? Ele precisava de um meio através do qual a sua mensagem ela pudesse se manifestar. E apesar desse meio ser uma cultura, ser um povo em particular, a mensagem em si ela é universal. O exemplo de Paulo. Jesus, né, teve aquele contato com Paulo de Tarso e foi importantíssimo para a disseminação para os povos gentios. Deu para entender? Foi uma das bases dentro da cultura, né, judaica, iria fortalecer a mensagem dos gentios. Você vê que Jesus veio para um povo que foi preparado para receber. Toda a história do Messias, do profeta, né, do Salvador prometido. E foi essa dificuldade
Imagina se ele tivesse ido para outra civilização de deuses pagãos, e o quanto não seria... Exatamente. Quanto não seria, eu falei, deuses pagãos, não, como ter. Os judeus consideravam pagãos, né? Quem acreditava em Deus. É por isso que a gente viu lá no início da passagem aquela questão do ide preferencialmente, ou na outra tradução estava, né, vá antes, quer dizer, não é que não vá, mas vá antes no povo de Israel, nas ovelhas perdidas de Israel, né? Porque eles estão mais preparados, são os que mais precisam. Isso até Emmanuel vai trazer no Caminho da Luz, né? Como o povo judeu, apesar de ter já esse entendimento, era um povo também muito necessitado. Não era que é um povo mais evoluído, não, né? Só tinham esse preparo para entender melhor, por já compreender a unidade, né, de Deus. A primeira missão, né, dos apóstolos, né? Aí Jesus coloca ele no caminho mais difícil. O caminho natural já era difícil, imagina. O povo menos. Mesmo assim, a gente está desfecho, né? Agora, a gente continua nesse mesmo assunto, falando sobre esses outros elementos, aldeias ou cidades. Eu vou continuar a manter aqui o nosso círculo, porque pela questão do som, porque a gente vai vendo como é que está o som. O som às vezes está dando uma falhada. Então eu vou retomar aqui e depois vou passando para vocês. Aldeias ou cidades. Havia uma área central onde o comércio e a lei eram levados a efeito. E ao redor havia subúrbios, onde havia as plantações. Parece, isso é bom porque a gente vai entendendo. Tá frio? Já está em 26. É porque ele bate direto e realmente está muito frio. Sim, gente, estava lendo aqui sobre aldeias ou cidades. Eu achei interessante esse texto, a gente prestar bem atenção, porque a gente vai entender bem o contexto urbano daquela época. Que, na verdade, se a gente fosse pegar as aldeias e cidades da antiguidade, é como se fosse uma cidade pequenininha nossa aqui. Não tinha aquela dimensão, a não ser Roma e as cidades mais populosas mesmo, que aí havia... Então, eu já li essa parte, né? Parecia que nas proximidades das cidades maiores havia vilas também, as quais eram descritas como filhas, no original Banot, e que em nossa versão geralmente é palavra traduzida pelo termo aldeia. Nos casos em que a cidade central era murada, a mesma servia de abrigo para toda a população das circunvizinhanças em tempo de perigo. Isso a gente vai ver muito nas obras de Emmanuel, né? Ao redor das cidades maiores, tinham sempre algumas cidadezinhas Isso é. E é o que Jesus vai dizer, né? Então, percorram por essas aldeias, não importa o tamanho da cidade, né? Jesus envia para todos os cantos, sabe? Vão andando. E o caminho dos gentios, o que é que Champlin vai dizer sobre isso? Provavelmente alude a uma estrada, olha só essa interpretação. Provavelmente alude a uma estrada que conduzia a certas cidades gentílicas, como as da região de Decápolis, por ocasião de qualquer festividade pagã, os judeus estavam proibidos de se utilizarem de estradas como essa. Essa interpretação era como se Jesus estivesse dando uma coordenada geográfica, né? Não passe pelo caminho dos gentios, como se fosse um caminho já conhecido, aquele caminho lá que tem muita festa, muita festança, muita... Isso é uma interpretação também, né? Muito embora eu acho que é um pouco pobre de simbolismo, de significado. Eu vou mais com o que Vitz falou, da questão do planejamento. Ou, enfim. Mas é bom sempre a gente ter essas perspectivas.
Vocês entenderam bem essa questão ou não? Ficou? É liberal aí, né? Aquele caminho lá, tipo, de Termópilas ali. Tem uma palestra espírita que ele fala, voltando um pouco sobre a questão do cajado, né? O cajado ele também tem utilidade como defesa pessoal. Não era só para o camarada aí se apoiar. Aí tem até uma discussão que alguns dizem que Jesus utilizava cajado. Aí como é que Jesus utilizava o cajado se o cajado era tipo uma arma de autodefesa? Tem toda essa discussão. O Champollion vai até falar nisso. Tem alguns tipos de cajado, inclusive, que tem uma parte de metal. Quer dizer, existia realmente relatos de que era utilizado como defesa. Agora a gente vai ver que é um detalhe tão insignificante, entre aspas, porque tem um dos evangelhos que fala que pode cajado e outro que não pode. Enfim, então, isso era uma divergência até mesmo entre os evangelistas ali na tradução. Precisava que Jesus dissesse a eles, né? Se fosse essa situação, não levem cajado já pensando nisso. Mas Jesus usava cajado ou não? Pode ser que seja realmente uma orientação nesse sentido. Eu prefiro uma outra interpretação. Mas a gente vai... Porque a gente está analisando um elemento por elemento, mas num contexto, a interpretação de Jesus não leve nada de material. Então, despidos de tudo que de material esteja em você. Mas é mais uma orientação espiritual do que, de fato, não levar nada. Porque seria naquele pé, enfim. Mas isso já estou dando spoiler. Viu? Sem spoiler, bora. O áudio tá ok, gente? Aí, de vez em quando o áudio dá uma... Aí eu não consigo. Provavelmente, aqui vai dizer sobre esse caminho de gentios também. Provavelmente quer dizer uma estrada que leva somente a uma cidade pagã grega na Palestina. No mesmo sentido lá de Champollion. De qualquer modo, o povo judeu normalmente evitava estradas que conduzissem a tais cidades. A Galileia era circundada pelas regiões gentias, exceto ao sul, onde fazia fronteira com Samaria. Interessante. Não tinha saída, não. Agora que a gente entra, né, de fato, no onde, em Samaria. Manda brasa aí, Diego. O chamado Reino do Norte, né? Cidade de Samaria. Mapa? Tem um mapa aí? Tem. Tá. Já. Beleza, a gente vai ver o mapa. O chamado Reino do Norte compunha-se de 10 tribos após a divisão do Reino de Israel e passou a ser conhecido como Samaria. Os samaritanos haviam erguido um templo no Monte Gerizim. Oi? Erigido, mas é uma coisa. Pronto. Os samaritanos haviam erigido um templo no Monte Gerizim e aceitavam a lei de Moisés, mas não os escritos dos profetas, como porções integrantes das escrituras. Assim sendo, foram se alargando cada vez mais as diferenciações religiosas. Era vedado aos judeus não só comerem com os samaritanos, mas igualmente casarem-se entre eles. A Mishnah, a interpretação, diz: aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come carne de porco. Menino? Ou seja, algo completamente impuro, né? E aí a interpretação do Champollion. Alkiner vai falar duas coisas. Uma crença comum dos judeus era a de que 10 tribos se haviam perdido e seriam reencontradas no final dos tempos. Ou seja, justamente essas 10 tribos que formariam a Samaria, né? Possivelmente. E a segunda coisa que Kiner fala é: podia-se viajar ao redor de Samaria. A gente já viu isso aí outra vez. Mas muitos dos peregrinos que viajavam para as festas em Jerusalém, ou de lá voltavam, tomavam a rota mais curta que passava diretamente por Samaria. Os samaritanos e os judeus adoravam a lei de Moisés
embora os samaritanos fizessem algumas modificações nela. Mas ambos também desprezavam os lugares de adoração uns dos outros e haviam permanecido mutuamente hostis durante séculos. A gente já tinha visto essa questão, né, de que a Samaria ela está bem no meio do caminho, né, entre Jerusalém e a parte norte, né, e que existe um caminho, sendo que ele não só é mais longo, como ele também é desértico, né, era uma área bastante hostil, né. Então, para ver como essa questão de menosprezo de um com o outro era tão grande, simplesmente para não pisarem na mesma cidade onde tinha um templo rival, eles preferiam ir pelo caminho mais longo e por onde tinha deserto. Verdade. Realmente, só recordando, porque muita coisa a gente já falou em outras oportunidades, como o Diego falou, está aí no mapinha a localização da Samaria, entre a Galileia, bem no meio aí, entre a Galileia. Isso daqui é a Deixa eu ver se dá para dar uma zoom. Ali, ó. Olha o Monte Gerazim aqui. Olha, também tem a cidade de Samaria. Tá vendo? Sim. Tem a região. Tem a região da Samaria e tem a cidade da Samaria. Você vê a cidade da Galileia, para Jerusalém, a Nazaré. Era chão, viu? Tem escala gráfica. Aí você está falando grego para mim. Melhor era pegar um barquinho e Cadê a escala gráfica? passar até a Samaria. Se Jesus fosse de barco, o Bíblia cai na Penetração desse é 10 quilômetros. Isso aqui é 40. Ó, o João está dizendo que é uns 100 quilômetros da Galileia para Jerusalém. 100 quilômetros. É porque aí está bem ampli... É um zoom bem. É um zoom bem... É uma região pequena, que a gente está vendo aí. E onde é onde ele disse? É o quê? 100 quilômetros. Dá uns 130 quilômetros. Logo ali, como Israel colocou. E lembrar, como a gente viu na semana passada, tinham regiões bem pedregosas. O deserto, até Haroldo comentei isso em alguma palestra, o deserto de lá dessa parte da Palestina não é o deserto que a gente vê nos cinemas como o Saara, como aquelas coisas cheias de areia. Não, era cheio de pedra mesmo, era formações rochosas. E até por isso que mais à frente a gente vai ver que era difícil eles viajarem sem sandália, ia ser pesado, precisava mesmo na sandália. A gente vai chegar, a gente vai ver até os tipos de sandália que tem na época. Marisa caprichou na pesquisa. Gente, essa parte aqui, basicamente, muito do que a gente já falou, né? Os samaritanos eram um povo heterogêneo, uma mistura de sangue israelita e gentil. Sua religião era essencialmente judaica, porquanto observavam as mesmas festividades religiosas e professavam adorar o mesmo Deus dos judeus, Yahvé. No entanto, haviam feito algumas modificações nas suas formas religiosas. Adoravam a Yahvé, observavam os diversos sábados e dias santos e praticavam o rito da circuncisão. Porém, haviam feito de seu centro de adoração na cidade e no monte de Gerizim, ou Gerazim. O seu cânon das escrituras, tal como no caso dos saduceus, consistiam exclusivamente no Pentateuco, isto é, nos 5 livros de Moisés. Ou seja, eles deixavam ali os profetas de lado. A associação com os samaritanos era evitada pelos judeus. Eu já tinha dito que os samaritanos também tem essa questão de serem mais abertos a casamento. Os judeus não, os judeus é proibido. Como se os judeus fossem os ortodoxos e os samaritanos, mas... Havia umas diferenças sutis. Como a gente até viu, mas lá no início do NEP, que existiam outras seitas judaicas, além dessas, menores, né?
Exatamente. Passou por ele, os essênios também. Mas, na verdade, não há comprovação, né? Mas era uma seita judaica. Aí nós vamos entrar no como e vamos ver outros elementos, como os cintos que são falados. Quem é que está na... Eu li, mas agora já tinha lido, né? Eu acabei de ler. Bom, cintos. Traduzimos na cintura e não no bolso nem na bolsa. Pois era assim o local utilizado para carregar as moedas, que colocadas em pequenos sacos, quer numa cava costurada para isso, na cintura da túnica. Já expressamos nosso pensamento quanto à tradução dos evangelhos, como deve ser feita, com toda a clareza e fidelidade em termos da língua atual, mas que deem com a máxima exatidão o sentido da época. Falar em bolsas ou bolsos seria anacronismo, pois o que na época se utilizava não era o que hoje entendemos com essas palavras. E não só entre israelitas se carregava o dinheiro na cintura, pois Horácio escreve, que é isso? Isto é. E é o povis que zona daqui. Isto é, irá aonde quiseres. Quem perdeu a cintura, ou seja, o dinheiro. É a famosa pochete, né? A gente vai ver a alforja mais à frente também, que é justamente isso. Mas os cintos eram onde eram colocados. Todas as bolsas que tinham as moedas. É interessante esse comentário dele, de como a gente vê muita tradução fazendo essa adaptação para termos que a gente usualmente conhece, mas não é complicado, né? Porque a gente não entende o sentido da época. Você vê usando termo, né? Mas perdeu a cintura, porque na época não tinha ideia de bolso, né? Você perdeu a cintura, tá? Aquela história do... eu acho que era em Roma, aquele termo que surgiu, né? Para que custou os olhos da cara, né? Vocês sabem por que desse termo? Porque na época do lá, eu acho que era em Roma, né? Se eu devesse a vocês e não me pagasse, você tinha o direito de furar meus olhos em praça pública. Aí a minha dívida custou os meus olhos, né? Por isso que surgiu esse termo. Tudo que é muito e custa muito para você, a pessoa diz, né? Me custou os olhos da cara. Porque qualquer coisa que você devesse na época, você tem que ter os olhos furados em praça pública com os cachorros. Vou escrever um vídeo para você. Vou explorar o seu interesse. Eu vou pedir para fazer essa leitura, porque eu vou precisar sair às 9. Pode ser? Aí com certeza, não fico sem. Então vamos lá. Ouro, prata e cobre. De ouro, nem de prata, nem de cobre. Lucas tem somente prata e Marcos somente cobre. Mas Mateus menciona os 3 metais usados na confecção de moedas. Deve-se notar ainda que Jesus começou pelo metal mais precioso, o ouro, e que em seguida menciona a prata e o cobre, como moedas de valor gradativamente menor. Assim sendo, a proibição foi total. Os discípulos não podiam levar ou pedir dinheiro, ainda que pouco. É necessário notar que Jesus nos ensinou, aqui regras para serem observadas pelas chamadas ordens religiosas, e nem deu instruções que regulem o voto de pobreza. Tais interpretações pervertem o texto. Essas ordens religiosas só vieram à existência séculos mais tarde. Jesus não quis criar outras formas de formalismo e ascetismo. No farisaísmo, já muito dessa chama. Pois é, muito interessante essa observação do Champ, porque de fato existiam muitas orientações como essa, tipo, o radicalismo dos fariseus e essas orientações de picuinhas mesmo, assim, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer o pão do templo,
cheia de regras muito materiais. E muitos interpretam essa passagem como se Jesus estivesse fazendo essa mesma coisa, mas é uma interpretação muito falha. Jesus encontra o propósito. A história do mancebo rico, né? Que ele diz, vai, vende tudo que tem e segue, né? Ai, meu Deus, Jesus quis o voto de pobreza para todo mundo. Vender tudo que tem, quando na verdade não é. Cada caso é um caso. E aí o que me chamou também a atenção é que ele se referiu aos 3 metais, não como um valor direcionado ao metal, né? Você levar uma pedrinha de ouro, mas sim porque ele cunhava as moedas da época, né? Era como se ele dissesse, olha, nem leve nota de 100, nem de 50, nem de 20. Isso aí. E só uma observação. Como você bem disse, esses metais cunhavam principalmente a prata, que é o que justamente esse comentário vai dizer. Você pode ler. Prata. Visto que a prata era o mais disponível metal comum da Palestina, tal como também na Assíria e na Babilônia, parece que era mais frequentemente usada. Nossa versão usualmente traduz Kesef como dinheiro, como por exemplo, Gênesis 17:13. Prata como dinheiro, quase como Gênesis não, Gênesis não, dinheiro. Até hoje tem as coronelas das pratinhas. Quantas pratas? Tinha cédula na época, né? Tinha que ser do metal. E o valor se dava pelo tipo do metal, né? Ele fala ali que o ouro é o mais valioso, mas como eu falei, ficou entendido, é claro, por vocês, só você repetido. Jesus não falou do ouro bruto, né? E sim do dinheiro mesmo. Como se não leva dinheiro nenhum, por exemplo. Valor do dinheiro. Valor. Exatamente. Agora, alforge. Alforge. Alforge, melhores do que bolsas. Essa palavra tem sido encontrada nos papiros, indicando a sacola dos mendigos, usada para levar pão ou outras esmolas. Alforge ou surral? Surrão. Sacola destinada a levar provisões e objetos necessários para a viagem. O alforge, que hoje se usa na Palestina e feito de couro de cabrito, que levam... que levam... Larissa não lembra. Larissa vai dar o nome na área? Não, continua. Confio em você. Que levam a tiracolo suspenso por um correio. O que foi? Foi por conta de cabrito? Tá, eu termino de ler. Tá, o alforge, que hoje se usa na Palestina, feito de couro de cabrito, que levam a tiracolo suspenso por uma correia. Os pastores e os homens da lavoura andam sempre com este alforge. Davi, quando pastor, trazia consigo o surrão ou bolsa de pastor. É isso aí. É diferente não, né? Ela faz surrão ou alforge. Não pode, né? Não pode levar. Só para aproximar aqui, essa tá parecendo uma bolsa essa é de cabrito. uma dessa. Essa é sintética. Você bota no ombro. Isso é tipo sanduíche, né? Que são sanduíche. Isso é um alforge. Bolsa atrás e bolsa na Agora o de frente. cima tá parecendo uma mochila contemporânea, né? Pra pôr até o notebook. E agora, túnica. Maio. Agora, túnica. Vestir 2 túnicas. Era costume de viagem, para proteger-se do frio à noite, servindo a segunda de muda, enquanto se lavava a de baixo, que estava suada. Pastorinho. Trata-se de uma peça de pano mais ou menos quadrada, que algumas vezes é lançada por cima de um dos ombros, ou, como atualmente, por cima dos 2 ombros. Há aberturas para os braços nos lados. Essa túnica, que todos possuíam, não podia ser dada como garantia por empréstimo, visto que era usada à noite como cobertor.
no livro de Severino Celestino, no Sermão do Monte. Então eles não podiam levar as duas túnicas. Estava aí nas paredes. É um simbolismo, na verdade, essa linguagem de Jesus. Né? A gente até estudou naquela passagem em que eu acho que é um mendigo que até solta a túnica, joga a túnica quando percebe a presença de Jesus, né? Foi, na verdade, o cego. E deixa tudo e vai. E deixa tudo, exatamente. A gente viu como a túnica era importante, e aqui só reafirma isso, né? Era algo que eles usavam até como cobertor, né? Nas viagens era essencial, porque eles trocavam, exatamente. Então, era um sinal de se despedir de algo muito necessário, né? Quer dizer, fazer um sacrifício, um esforço. Então, eu não vejo como uma orientação assim muito radical nesse sentido. Né? Ele fala que isso aí não podia ser dado como garantia por empréstimo. Se você desse uma túnica como garantia, aquela pessoa que está com sua túnica tinha que voltar e devolver para você usar à noite, para não ter, levar em garantia novamente. À noite tinha que voltar para você a túnica. Era diferente. Hoje a gente tem de roupa no guarda-roupa. Né? Sandália. Ai, que legal. Eu adoro as figuras. Sandália. Os pobres geralmente andavam descalços, mas a sandália era bem conhecida. As solas eram feitas de couro ou de madeira e eram presas com tiras de couro. Eram tiradas no interior da casa. Agora, a gente consegue ver aqui, ó, 4 tipos de sandália, né? A egípcia. Eita. Peraí, bota. Sabe mais que eu quero fazer? A grega, a Babilônia e a romana. Olha só, a egípcia como é chique. Fashion, né? A egípcia era qual? A primeira, achei A tendência. egípcia dá até para imaginar no livro o formato dela. A grega é coisa, e a Babilônia e a romana. Dá pra gente ver bem essa característica de cada povo aqui, né? Só não tinha de Jerusalém. Como é que seria Jerusalém? Mas era Possivelmente entre essa 2 e 4, né? parecido com a romana, que era feminina, E a grega. A grega também. Isso. A Havaiana de hoje é grega ali, ó. Solinha de madeira. Era como a gente tem hoje os amortecedores. E aí, bordão ou cajado, mesma coisa. A gente trouxe alguns comentários do pastor de Mexa. Gente, eu vou pedir licença. Tu vai na direção da Oliveira? Agora não. Mas eu Beleza. posso deixar. Eu vou me quase perder, eu vou achar que eu vou. A gente está bem perto de terminar o como, e na próxima semana ficam só os comentários bíblicos. Já não fica esperando as curiosidades, viu? Eu estudar essa semana. De jeito para não atrapalhar vocês. Tchau. Aí, para então encerrar, eu acho que só 2 slides faltam. E na próxima fica só os comentários, que é pegando cada versículo mesmo e vendo. Não é mais por elemento. Não mais por elemento, exatamente. Passamos então, pessoal, lá. André, lê aí esse slide sobre bordão e cajado, para a gente variar aqui, né? Oi. Bordão cajado. Os evangelhos de Mateus e Lucas proíbem o bordão, enquanto de Marcos o recomenda. Não se deve insistir, pastorinho, né? Não se deve insistir na exatidão do confronto dos evangelhos ou criar grandes problemas em torno de uma diferença tão pequena que certamente não foi intencional. Provavelmente a proibição foi igual a tantas outras feitas por Jesus. O que diz respeito a 2 bordões seria idêntico no tocante às 2 túnicas ou às 2 sandálias. Champlin. O Champlin faz uma interpretação. O pastorinho lembra que
dessa divergência, né, de traduções. E o Champlin faz a interpretação, uma interpretação da frase, que se fala em 2 túnicas, fala em 2 sandálias e se menciona o cajado também. Então, ele interpreta assim, né? Poderia levar não 2 é demais, mas um poderia. É como se fosse uma orientação de Jesus em relação a não ostentar no número de coisas materiais para levar. É uma interpretação, né? Oi? A passagem são 2? Isso. A passagem tem 2 sandálias, 2 túnicas. Não tem 2 bordões ou cajados. Só que ele está interpretando aqui como se fosse a mesma coisa. Realmente dá a entender isso na passagem, assim, como se tivesse subentendido um pouco isso. Mas, enfim, mais interpretação muito literal, ao meu ver, né? Sodoma e Gomorra. Sou eu? Vamos ver aqui. Marisa, pode ler? Sodoma e Gomorra. As cidades da planície eram principalmente Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Bela ou Zoar. Conforme as investigações arqueológicas demonstram, em cerca de 2000 a.C., houve uma catástrofe que esvaziou a área de toda a povoação fixa durante 600 anos. A causa eficiente dessa evacuação das cidades provavelmente foi algum terremoto, acompanhado pela libertação e a explosão de depósitos gasosos. Bíblica e fundamentalmente foi julgamento de Deus, o que é relembrado repetidas vezes pela Bíblia inteira. E assim, Sodoma se tornou sinônimo de pecado deliberado, enquanto Ezequiel, não sei, 16:49, alista os pecados de Sodoma como orgulho, complacência próspera e abominação. Gênesis 19:4-5 se concentra na perversão sexual dos sodomitas, particularmente sua homossexualidade. O pecaminoso oferecimento que Ló fez de suas filhas aos sodomitas indica a vida e a influência desmoralizante de Sodoma. A história realmente é de que ocorreu um grande desastre mesmo, que devastou essas 2 cidades. E esses outros fatos colocados aí no final, eu fui checar, principalmente sobre a homossexualidade. Quem viu a palestra de André e a palestra também da irmã Ila, pode perceber que não existe esse termo em nenhum momento na Bíblia, homossexualidade. E eu, quando fui atrás, também vi literalmente em Gênesis 19, essas passagens, em nenhum momento, em traduções confiáveis, se fala da homossexualidade. Se fala da perversão, né? Inclusive, Sodoma originou um adjetivo que a gente utiliza hoje, sodomia, né? Justamente falar sobre essa questão da perversão sexual. E, bem, só essa questão mesmo da homossexualidade, que é uma interpretação bem teológica do próprio Douglas, que a gente precisa levar em conta aí, em consideração. Mas essa é a história, né? Antigamente... Mas assim, não tem libertinagem, né? Isso, de libertinagem. Como outras cidades romanas que também tinham práticas muito deploráveis nesse sentido, a própria... a que foi destruída pelo vulcão, inclusive é retratada no Pompeia. Pompeia também tinha essa fama. Marisa complementa aqui dizendo que antigamente existia a acusação de sodomia, era crime. E até pouco tempo também existia o crime. A homossexualidade era considerado crime, né? Se vocês assistirem o filme que fala de Alan Turing, O Jogo da Imitação, vocês vão ver
história. Até pouco tempo existia, então, essa questão. Mais algum detalhe? Tem outra interpretação aí de que teria sido esses desastres um julgamento de Deus, enfim, simbolicamente, né? Na verdade, é uma profecia que se cumpriu, né? Aquela questão de vários desastres que são... No caso aí, o profeta, se não me engano, é Jó. Pois não, pode falar, Maura. Não. Mas, especificamente, esse termo, sodomitas, ele se refere a, no caso, homossexuais? Sodomia. Eu preciso até checar. Não, sodomitas, né? Sodomitas. São os habitantes de Sodoma. Sodomitas são os habitantes de Sodoma. Porque esse termo, ele é mencionado em várias ocasiões na Bíblia, né? Inclusive, o apóstolo Paulo também, referindo-se à prática do homossexualismo, ele usa esse termo, sodomitas. Eu preciso ver, porque a gente tem que ter cuidado com as traduções também. Porque muitas palavras que têm esse significado de perversão sexual, independente do sexo, são traduzidas como se fosse apenas homossexualidade. Na verdade, quer dizer promiscuidade, seja entre héteros ou homossexuais. Tem uma particularidade nessa história da Gênesis, né? Da Bíblia, ele da Bíblia. Não li a Gênesis da Bíblia. Que ele fala que os homens que eles mandavam no caso, para proteger Ló e a família, eram mensageiros, eram anjos. E os homens desejavam esses anjos, né? No caso, esses homens, sei lá, que formam escolha. E então, aí dizer, né, o pecador do crescimento de Ló deixa suas filhas invita a influência desmoralizante de Sodoma. Porque nesse caso especificamente, ele estava falando do povo, do habitante de Sodoma. Nesse caso, dessa passagem em Gênesis, que ele fala justamente da figura lá de Ló, que tem 2 filhas. Enfim, eu li por cima essa passagem. Eu acho que poderia ver isso, deles utilizar esse termo de forma generalizada para indicar essa questão do pecado, de tudo para não, e o que a gente vê nesse texto virou realmente uma referência de comportamentos indignos. Isso vai ser trazido várias vezes. O problema, Mara, é a gente traduzir como homossexualidade, porque é pobre essa tradução. Significa, limita muito. Né? Em nenhum momento na Bíblia a gente vai ver uma indicação de Jesus ou de algum outro profeta, especificamente em relação à homossexualidade. Como você falou, outra questão dos erros de tradução, são vários, né? Exatamente. É um assunto muito interessante para a gente tratar mais para frente também. O João colocou aqui, realmente, conforme o dicionário Aurélio, sodomia significa a conjunção sexual anal entre homem e mulher, ou entre homossexuais masculinos. Olha, o significado hoje é esse. Na minissérie... Que minissérie? Liberdade. Sim. Na minissérie Liberdade e Liberdade, do ponto de vista dos costumes da época, o termo sodomita foi utilizado para se referir a homossexual. E também esta narrativa de Ló, mas achei muito extenso para trazer para o estudo. Realmente, eu estava olhando muitos detalhes simbólicos, difícil de entender essa passagem, por isso que também não trouxe essa questão. Mas, em linhas gerais, a gente vai ver até o mapa aqui, que é o último slide de hoje, a localização dessas cidades aí da planície, que eram Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim. Aqui. Então, houve realmente um desastre físico nessa região. A gente sabe que nenhum desastre físico é fortuito, né? Certamente houve uma necessidade daqueles povos passarem por essa situação. E na próxima semana, então, a gente começa
os comentários bíblicos, principalmente Allan Kardec. Né? Ele comenta essa passagem diretamente e é muito esclarecedor. Então, na próxima semana, então, nós continuamos. Qualquer dúvida? Realmente, do outro lado, os guerreiros, todos do outro lado saíram. Como eu ia dizendo, qualquer dúvida que tenha persistido, podemos continuar a discutir. Então, foi maravilhoso. Muito bom, viu? Olha, foi basicamente 100% Marisa, viu? Muito bom. Parabéns, gente. Vamos então pedir. André, você por acaso está com o violão aí perto? Estou. Por acaso? Então Deixa poderia. eu só aqui. Vá pensando na música aí. Beleza. Aberto a sugestões, hein? Chamada, não sei. Estou aqui. A lista aí. Conhece, André, o chamado aí? Ame? Ame. O nome da música é Ame? Não. Não, do grupo Ame, né? Grupo Ame é chamado. Ah, tá. De cabeça, só súplicas mesmo. Pronto, então. Vamos de súplica. Ah, não. Tem outra. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando entre um amigo se desce sozinho e o abandono que fere se afastar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é um renascer e acreditar. E acreditar uma vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é um renascer e acreditar. Vamos aqui ou pra cá? Dá o quê? Ah, não. Tá. Fazendo aquela telinha. Até mais, gente. Boa semana. Um abraço. Vem mais pra cá, da luz. Tchau, gente. Valeu. Foi ótimo. Semana que vem tamo aí. Valeu.
Casa de João. Da próxima vez, então. Até mais. Isso é livre, é, João? Isso é o quê? Tem as crianças brincando aqui do lado, não zoando nada. Ah,